Tá que barriga. Vou deixar que Tá gravando isso? Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo. Hoje a gente vai para o capítulo 7 de Gênesis. Pai, muito obrigada pela sua palavra mais uma vez. Deus, que este capítulo de hoje, Pai, revele para o nosso coração, ó Deus, o seu plano de salvação, a sua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, que deixe de ser letra para ser revelação do teu Espírito Santo no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está vendo, né, até agora, toda a questão desde o Gênesis e a queda do homem, e por fim o homem foi piorando até chegar na consequência final, digamos assim, que é o juízo de Deus. É uma história que todo mundo conhece, né? Que todo mundo conta para as crianças, faz festinha com os bichinhos entrando na arca e tudo mais, mas não é uma história romântica assim, não é uma história tão bonitinha assim, porque é uma história que fala sobre o juízo de Deus, é uma história que fala da destruição de toda a natureza por causa da corrupção do homem e do coração do homem que contaminou toda a natureza, da mesma forma que a gente está fazendo hoje em dia. Aliás, é o mesmo que Apocalipse fala, né? Que no final dos tempos, na segunda vida de Jesus, a gente estaria como na geração de Noé, que é isso aqui que a gente vai ler hoje. Então, vamos lá. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Parênteses aqui. Ao final do livro todo, a gente vai ter vídeo só sobre curiosidades de Gênesis, só sobre perguntas e respostas, e a gente vai falar sobre essa questão dos animais, de ser puro e impuro, que tem uma mensagem por trás disso também, mas hoje ela não é o nosso foco. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei descer da face da terra e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. E Noé fez tudo o que o Senhor tinha ordenado. Eu quero fazer um parênteses aqui para chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, esse número 40. 40 é um número muito representativo na Bíblia. Então, foram 40 dias de dilúvio, 40 dias de caminhada no deserto, né? 40 dias de jejum de Jesus no deserto. 40, ele fala de um ciclo, de mudança, fala de governo. Isso também vai estar nesse último vídeo lá, das curiosidades, etc. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que Deus fala: você foi o único justo que eu achei. Gente, imagina, uma geração toda corrupta, uma geração que não está nem aí para nada, uma geração desrespeitosa com Deus, uma geração que não tem mais relacionamento com Deus, e Noé ali, obedecendo, tendo relacionamento com Deus, fazendo tudo o que tinha que ser feito. Vocês acham que ele sofria bullying? Sim, ou com certeza? Ele não era bem visto, porque ele era o do contra no meio daquela sociedade. E eu acho, né, que quem inventou a frase "você não é todo mundo" não foi a nossa mãe, foi Deus. Porque foi exatamente isso que Deus falou para Noé: eu encontrei em você o único justo dessa geração. Noé não era como todo mundo. Então, às vezes, a gente acha que está nós contra o mundo, e é realmente nós contra o mundo, mas se a gente está no time de Deus, só precisa dele, eu não preciso do mundo. E muitas vezes também a gente precisa se posicionar em relação àquilo que Deus exige da gente, em relação àquilo que o Espírito Santo já colocou no nosso coração, de fazer ou deixar de fazer. Né? Até o fato de eu estar aqui gravando é um posicionamento meu de fazer aquilo que o Espírito Santo mandou fazer, independente do que as pessoas vão achar, se tem produção, se não tem produção, sabe? Se a qualidade, enfim, do vídeo, etc, etc. O fato de eu não ser uma teóloga, mas eu estou me posicionando de acordo com aquilo que o Espírito Santo me mandou fazer. Nem sempre é fácil, mas quando a gente faz isso, a recompensa sempre vem. E a recompensa de Noé
foi a salvação de toda a sua família e o privilégio de ser a família que ia recomeçar o mundo. Olha isso. Vamos continuar. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram até Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gente, eu fiquei, outro parêntese aqui, os pensamentos intrusivos da minha mente, as vozes na minha cabeça, ficou imaginando Noé correndo pela terra atrás dos bichos. Imagina você correndo atrás de uma galinha e ela te dando um monte de olé. Mas Deus não deixou, né, Noé passar esse vexame. Os animais que foram direcionados por Deus, e eles mesmos entraram na arca. Naquele mesmo dia, Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego da vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes e os animais pequenos que se movem rente ao chão e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Bom, vamos fazer um paralelo aqui. Até as águas baixarem, foi mais de 7 meses, uns 10 meses mais ou menos. Imagina o que é você ficar preso dentro de uma arca que não era um cruzeiro, não tinha janela, não podia ficar indo lá fora, ela só tinha uma aberturazinha em cima, tanto que a arca quem fechou foi Deus, eles entraram e Deus fechou e selou a porta. Imagina o que é ficar ali com aquele monte de animal, comendo, fazendo cocô, fazendo xixi, e você fazendo a sua própria comida, porque sim, eles levaram animais também para eles comerem. Então tinha animal para eles comerem, planta para os animais comerem. Então a arca não devia ser um lugar muito agradável não, gente, tá? Eles foram salvos meio que pelo fogo, meio que pela prova. Mas a gente vai fazer um paralelo hoje da arca em relação à igreja. A gente reclama muito de igreja, muita gente sai de igreja por causa das pessoas, porque foi magoado. E normalmente é por causa de pessoa mesmo, né? Porque Deus nunca tem culpa das coisas. Mas a arca, ela representa a igreja. Imagina, se na arca estava difícil daquele jeito, imagina lá fora. A arca podia estar difícil, mas a arca representava vida e salvação, enquanto fora da arca representava morte e maldição. Então, quando você quiser reclamar da sua igreja, não reclama não. Reclama não, porque ela não é a sua salvação, porque a salvação vem por Jesus. Mas a igreja, em última instância, ela representa o corpo de Jesus aqui na Terra. Então, indo para uma camada mais profunda, se a gente não estiver em Cristo, eu não tenho a salvação. A arca, ela representa a salvação que veio através de Jesus Cristo, que foi o mesmo que instituiu a sua igreja e chamou a gente de corpo de Cristo. Então,
Hoje, a pergunta que eu tenho e a reflexão que eu deixo para a gente é o seguinte: se a arca ela representa Cristo e a salvação através do seu sacrifício, né? Onde que você está posicionado hoje? Em Cristo, na arca ou fora, lá fora no dilúvio? E essa decisão é sempre nossa. As pessoas que acompanharam a construção de Noé, porque ele levou anos para construir a arca, elas podiam nesse meio tempo ter se arrependido e terem ido junto com Noé, mas elas não quiseram. Porque desde o Jardim do Éden, a decisão é nossa, o livre-arbítrio é nosso. Então, onde que você está hoje? Dentro ou fora da arca? A gente se vê amanhã. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar e deixar as suas perguntas. Até lá.